Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje vamos continuar a nossa jornada. E o assunto de hoje é uma palavra muito importante: sabedoria. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu alguma pregação, algum ensinamento, alguma ideia, alguma doutrina que, em vez de fortalecer a sua fé, deixou você confuso? Talvez você tenha pensado: mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que eu entendi errado? Será que essa pessoa está falando a verdade? E isso acontece porque nós vivemos em uma época em que somos bombardeados por informações o tempo inteiro. É televisão, é internet, são vídeos, são podcasts, são redes sociais. São mensagens que chegam no celular e muitas vezes tudo acontece ao mesmo tempo. Você abre uma rede social e já aparecem dezenas de opiniões diferentes. Uma pessoa diz uma coisa, outra diz exatamente o contrário. Uma fala que determinado comportamento é bíblico, outra diz que é heresia. Uma apresenta uma interpretação, outra apresenta uma interpretação completamente diferente. Então fica a pergunta: como eu posso saber o que realmente é verdade? A resposta passa por uma palavra que nós precisamos desenvolver, que é sabedoria. E existe uma relação muito profunda entre sabedoria e maturidade espiritual. Uma pessoa madura na fé não acredita automaticamente em tudo que escuta. Ela aprende a analisar, ela aprende a discernir, ela aprende a comparar aquilo que está ouvindo com aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Porque existe uma coisa que precisamos entender: não é porque alguém falou que é verdade. E também não é porque alguém escreveu que é verdade. Nós temos uma tendência de dar mais autoridade para aquilo que está escrito. Você pega um livro e automaticamente parece que aquilo possui um peso maior. Mas o fato de algo estar escrito não transforma aquilo em verdade. Pode estar escrito na internet, pode estar escrito em livro, em alguma postagem, em alguma legenda, pode estar em uma pregação, pode até mesmo sendo compartilhado por milhares de pessoas. Isso não significa que seja verdade. A Bíblia, porém, ocupa um lugar completamente diferente, porque nós cremos que as Escrituras são a palavra de Deus. Ela não é apenas mais um livro no meio de tantos outros. Ela é a nossa referência de verdade. E justamente por isso precisamos conhecer aquilo que ela ensina, o livro ensina. Porque como eu vou identificar uma mentira se eu não conheço a verdade? Não é mesmo? Como vou perceber uma distorção das escrituras se eu praticamente não conheço as escrituras? Como vou identificar um ensinamento errado se qualquer pessoa que fala em nome de Deus consegue me convencer, hein? É por isso que a maturidade espiritual é tão importante. A maturidade produz discernimento e o discernimento nos protege. Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 4. Ele mostra que não devemos permanecer como crianças na fé, sendo levados de um lado, para o outro, por qualquer vento de doutrina. Olha que imagem interessante. Imagina uma criança em um barco no meio de um mar agitado. Imagina só, o barco vai para um lado, depois para o outro, e a criança simplesmente acompanha o movimento. Ela não tem controle nenhum, ela não sabe para onde está indo, ela apenas é levada. Paulo está dizendo: não podemos viver assim espiritualmente, não podemos permitir que qualquer ensinamento nos carregue, não podemos acordar acreditando em uma coisa e amanhã mudar completamente de posição simplesmente porque alguém publicou um vídeo diferente, não é mesmo? Não podemos construir nossa fé sobre frases bonitas. Precisamos construir nossa fé sobre a verdade. E isso exige disciplina. Por isso, as disciplinas espirituais são tão importantes. Ler a Bíblia, meditar na palavra, orar, ter momentos de solitude com Deus, desenvolver comunhão com o Espírito Santo, buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo isso vai formando dentro de nós uma percepção espiritual mais madura. Quanto mais conhecemos a palavra, mais conseguimos perceber quando alguma coisa não está de acordo com ela. É como alguém que conhece muito bem a voz de uma pessoa. Se outra pessoa tenta imitar aquela voz,
talvez consiga enganar alguém que quase nunca conversa com aquela pessoa. Mas quem convive diariamente, quem conhece aquela voz, percebe rapidamente. Essa voz não é dele. E é assim também com a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço aquilo que Deus revelou, mais eu consigo perceber aquilo que não corresponde a ele. E isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, porque nunca tivemos tanta informação disponível. Mas ter acesso à informação não significa possuir sabedoria. Não. Você pode assistir a 1000 vídeos e continuar sendo imaturo. Pode ler dezenas de livros e continuar sem discernimento. Pode conhecer muitas opiniões e ainda assim não conhecer profundamente a verdade. Informação não é a mesma coisa que sabedoria. Sabedoria é saber o que fazer com aquilo que você conhece. É saber discernir. É saber quando aceitar e também saber quando rejeitar. É ter humildade para reconhecer. Eu não sei, preciso estudar, preciso buscar nas escrituras, preciso orar, preciso compreender melhor. Isso é maturidade. E talvez você esteja percebendo que existe uma relação muito forte entre aquilo que estamos estudando nessa jornada. Nós falamos sobre santidade, falamos sobre pecado, falamos sobre pensamentos, falamos sobre emoções, falamos também sobre escolhas. E tudo isso exige discernimento, porque você precisa aprender a identificar as vozes que estão tentando conduzir sua vida. Nem toda voz que fala com você merece ser obedecida. Nem todo desejo precisa ser seguido. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada. Nem todo ensinamento precisa ser aceito. Nem toda opinião precisa determinar aquilo em que você acredita. Você precisa aprender a filtrar. E esse filtro precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Por isso, eu quero deixar uma frase para você hoje. Preste atenção. A maturidade espiritual me protege de ensinos errados. Entendeu? Guarde isso. Porque quanto mais você cresce em Deus, mais precisa crescer também em discernimento. Não tenha medo de questionar aquilo que você ouve. Não estou falando em desenvolver uma postura de rebeldia. Estou falando isso. Eu estou falando de desenvolver uma postura de investigação. Leia, estude, compare, ore, busque compreender e, principalmente, conheça a palavra de Deus. Porque uma fé madura não é uma fé que acredita em qualquer coisa. É uma fé que conhece suficientemente a verdade para não ser facilmente enganado. Então, eu quero deixar uma tarefa para você hoje. Leia Efésios, no capítulo 4, especialmente os versículos 11 a 15. Mas leia com calma, prestando muita atenção. Observe o que o Paulo fala sobre crescimento. Observe o que ele fala sobre não sermos levados por qualquer doutrina. E peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento. Não permita que eu seja levado por qualquer ensinamento. Ajuda-me, Senhor, a crescer na verdade. E lembre-se, sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é aprender a caminhar na verdade que Deus já revelou. Quanto mais eu conheço a palavra, mais preparado estou para reconhecer aquilo que tenta me afastar dele. E quanto mais maduro eu me torno, menos facilmente sou levado por qualquer vento. Então, não seja apenas alguém que consome informação. Seja alguém que busca sabedoria. Não seja apenas alguém que ouve. Aprenda a discernir. Não seja apenas alguém que conhece opiniões. Conheça a palavra. Porque a maturidade espiritual me protege de ensinos errados. E essa maturidade também faz parte da nossa caminhada de santidade. Ok? E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho, nos procure. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E não desistimos da santidade. Nós não desistimos da verdade. Nós não desistimos de crescer. E não desistimos de buscar sabedoria em Deus. Ok? Eu te vejo amanhã no próximo vídeo e que Deus te abençoe.